A gente vai conversar então com o professor Erival Oliveira, assessor jurídico do Ministério Público Federal, especialista em direito processual, que está lá no nosso estúdio em São Paulo. Boa tarde, professor. Professor, o direito à manifestação pacífica sem armas em locais abertos e públicos está na nossa Constituição. Quando é que a polícia tem direito de revistar uma pessoa que julgue atitude suspeita e quando é que está certo apreender essa pessoa? Muito bem, Lila. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Existe um código de conduta de policiais da ONU que o Brasil segue. E lá está escrito que a revista deve ser feita para o indivíduo que tem atitude suspeita do tipo: porta bonés e não deixa o rosto à vista, tem objetos estranhos nas suas mãos, tem atitude, uma atitude beligerante com relação às demais pessoas, começa a lesionar o patrimônio público e particular, age como se fosse um bandido infiltrado dentro de uma manifestação. Esse indivíduo pode e deve ser abordado, revistado, se houver ausência de documentos, levado à delegacia para ser identificado. Professor, e se a pessoa estiver portando apenas máscara e vinagre, como a gente viu em alguns casos, qual deve ser a atitude do policial e qual é o direito dessa pessoa, desse manifestante? Esse manifestante, ele tem direito a andar com a máscara que ele quiser, com o produto que ele quiser, alimentício, qualquer que seja. O que ele não pode usar desse mecanismo, entenda, da máscara, da bandana ou de outro fator para evitar a sua identificação e se ele começar a lesionar o patrimônio público ou privado. Caso isso não ocorra, está dentro do limite de manifestação dele. Importante, no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, é livre a manifestação pacífica, tem que comunicar apenas à autoridade para proteger as demais pessoas. Essa atitude dele, se for do policial, se for abusiva, caracteriza abuso de autoridade, respondendo o policial por inquérito policial ou inquérito policial militar, se for militar. Eu perguntei do vinagre porque exatamente é uma substância, como a gente sabe, que é usada para neutralizar o efeito do gás lacrimogêneo. Então, já houve casos aí de alguns manifestantes e alguns disseram, me prenderam apenas porque eu portava vinagre, então não sei se em alguns casos essa informação procede ou não, mas enfim, isso é uma informação que vem correndo nas últimas semanas, como a gente vem acompanhando. Professor, em caso de haver uma apreensão, então, um estudante vai parar na delegacia, ele pode pagar fiança para ser solto? Quais são os direitos dele? No caso dele, tinha alguma substância, algum produto que foi considerado inadequado ali pela polícia. Então, o que ele faz a partir daquele momento? Então, se for identificado que ele tem algum produto nocivo, do tipo explosivo, ou bombas caseiras, ou até o porte de rojão, por exemplo, tem uma contravenção penal você lançar rojões em direção às pessoas que lá estão, inclusive contra os policiais. Só lembrar do caso trágico lá na Bolívia, do sinalizador que matou o indivíduo. Então, essas pessoas vão ser autuadas por tipos penais. Se for de menor potencial ofensivo, vai ser feito um termo circunstanciado, o indivíduo sai pela porta da frente. Se o indivíduo desacatou, cometeu dano qualificado, pichações contra o patrimônio público e privado, formação de banda ou quadrilha, ele pode ficar preso em flagrante, inclusive sem direito à fiança. Então a conduta dos policiais civis e militares é buscar o cumprimento da lei e das regras constitucionais. O indivíduo que vai para quebrar, tocar um fogo num carro de imprensa, não pode, isso é incêndio, colocou em risco as demais pessoas, alguém pode ter saído machucado, esse indivíduo tem que ser autuado em flagrante. Se for crime menor potencial ofensivo, vai ser feito um termo circunstanciado, o indivíduo vai se apresentar para a justiça. Nos casos de vandalismo, que a gente vem acompanhando, verdadeiros atos de barbárie ali contra patrimônio privado ou mesmo público, a pena, eventualmente, pode ser a prestação de serviços comunitários. Digamos, a pessoa quebrou um prédio da prefeitura, depois ela pode ser, a pena pode ser ajudar a reconstruir, alguma coisa nesse sentido, não? Normalmente, os delitos de menor potencial ofensivo, a pena aplicada pode ser prestação de serviços à comunidade, sim, com toda certeza. A depender do delito, o delito é mais grave, o indivíduo pode ter o cumprimento da pena em sistema específico.
Existem crimes graves do tipo você incendiar um veículo, você atentar contra o serviço de transporte, crimes esses com uma pena maior, novamente, se houver prisão em flagrante por formação de banda ou quadrilha acumulado com esses delitos, o indivíduo fica preso a não ser que haja o relaxamento do flagrante ou com um habeas corpus para soltar o indivíduo, mas quem vai soltar vai ser o Poder Judiciário. O papel da polícia é prender em flagrante os crimes graves ou fazer o termo circunstanciado. Cabe agora também puxar a orelha. A Defensoria Pública e o próprio Ministério Público têm que atuar preventivamente para evitar que se chegue nesse tipo de coisa. Porque o policial também toma ônibus e também toma metrô. Ele também é um trabalhador. Então, reprimir apenas não é função só da polícia, da própria sociedade, como nós vimos em algumas manifestações. Os manifestantes falando pichação não, sem quebrar. E qualquer pessoa pode empreender em flagrante esses indivíduos que estão infiltrados e, inclusive, delatar pelo vídeo de denúncia para as polícias e para o próprio Ministério Público oferecer denúncia e o juiz condenar o indivíduo. Mas, normalmente, a depender do delito, pode ser apenas cumprimento de serviços à comunidade ou pagamento de cestas básicas, por exemplo. Obrigada, viu, professor, pela sua participação aqui com a gente.